nas conchinhas lá do mar, nas estrelinhas do céu, no universo infinito, e comigo Deus está. Quem quiser pode escutar o cantar de um sabiá, no sussurro do vento, no chuar das ondas do mar. Churuá, 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 churuá. Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para mais um Evangelho no Lar, reproduzido aqui pelo nosso canal no YouTube. Nós vamos iniciar nesse momento nosso Evangelho. Desde já, quem desejar ter as águas fluidificadas, reserve um recipiente com água limpa para ao final ser fluidificado. Nós vamos fazer uma pequena leitura da mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Jesus, João 8,38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por soluções incertas que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus acima de tudo consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Depois dessa leitura, nós vamos realizar agora a nossa prece inicial. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita da realização deste Evangelho no lar. Te suplicamos humildemente, Senhor, a tua assistência, o teu amparo, a cada lar conectado conosco nesse momento. Que os nossos corações possam ser higienizados, as nossas mentes possam receber as energias do teu amor, de equilíbrio e de luz. Que possamos nos sentir abraçados pela tua presença conosco, a nos instruir e a nos consolar. Que assim seja, graças a Deus.
Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. Não separeis o que Deus uniu, item 1, 2 e 3. Os fariseus vieram a ele para tentá-lo e lhe indagaram: é lícito a um homem repudiar sua mulher por alguma coisa? Ele lhes respondeu: não tendes lido que aquele que criou o ser humano os criou desde o princípio, macho e fêmea, e proclamou: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se ligará à sua mulher, e ambos constituirão uma só carne. Assim não mais serão duas, porém uma só carne, porquanto que o ser humano não separa o que Deus uniu. Mas perguntaram-lhe por que então Moisés ordenou ao homem que entregasse a sua mulher um documento de separação e a abandonasse. Jesus lhe respondeu: foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés vos permitiu repudiar vossas esposas. Contudo, no princípio não foi assim. Digo-vos também que o homem que abandonar sua mulher, salvo em caso de adultério, e desposar outra, comete adultério. E homem que desposar a que o outro abandonou, também comete adultério. São Mateus 19, 3 a 9. Imutável só é o que vem de Deus. Tudo que é obra do ser humano está suscetível às mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e lugares. As leis humanas alteram-se conforme o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. O matrimônio, que é de ordem divina, é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Entretanto, as condições que regem esta união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam sofrido mudanças com o tempo. Daí resulta que, na perspectiva da lei civil, o que é legítimo em um território e em uma época é adultério em outro território e em outra época. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e necessidades locais. E é assim, por exemplo, que em alguns países apenas o casamento religioso é legítimo, em outros, além desse, é necessário o casamento civil, em outros, enfim, basta esse último. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, é a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem, não apenas pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos cônjuges se transmita aos filhos e fossem dois, não apenas um, para amá-los, para cuidar deles e fazê-los progredir. Em condições ordinárias do casamento, sempre se leva em conta a lei do amor? Não. O que se constata não é a afeição de dois seres cujo mútuo sentimento os atrai, visto que rompem com frequência esse afeto. Não se procura satisfazer o coração, mas o orgulho, a vaidade, a cobiça, em uma palavra, todos os interesses materiais. Quando tudo está a favor de tais interesses, afirma-se que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão concordes, menciona-se que os cônjuges também estão e que muito felizes deverão ser. Nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair podem suprir a lei do amor, se essa lei não presidir a união. Resulta disso que quase sempre o que foi unido à força separa-se por si mesmo, que o juramento pronunciado ao pé do altar converte-se em perjúrio, se dito como fórmula banal. Daí surgem as uniões infelizes, que acabam se tornando criminosas. Dupla infelicidade que se evitaria caso, nas condições do matrimônio, não se fizesse abstração da única condição que o aprova aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus proclamou, sereis uma só carne, e quando Jesus pronunciou, não separeis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos seres humanos. A passagem do Evangelho de hoje, ela nos convida à reflexão do que tem sido o centro das nossas relações amorosas, né? O que é que tem sido o principal foco
dos nossos relacionamentos em nossos lares, dos nossos relacionamentos amorosos. O que tem sido o foco? O orgulho, a vaidade, a cobiça, os interesses materiais, né? A beleza do superfluo. Quando na verdade o centro deve ser o amor, um amor no sentido fraterno, um amor desprendido, um amor que provém de Deus. Que as relações elas devem ser regidas por aquilo que Deus coloca para nós, sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, um amor que é capaz de compreender, de tolerar, de perdoar. Um amor mútuo que é capaz de produzir bons frutos, paz, paciência, clareza de ideias, calmaria de sentimentos. Porque o que deve reger as relações entre os seres humanos não é o interesse material, não é aquilo que naquele momento a carne pode proporcionar, não é aquilo que naquele momento as conveniências, a utilidade pode proporcionar, mas assim aquilo que anima o íntimo, que é o amor, a força do amor que é capaz de aceitar o outro, que é capaz de abraçar fraternalmente o outro, até mesmo na sua inutilidade, até mesmo nas suas limitações e incapacidades. Então Deus nos convida, né, através do Evangelho de Jesus, a refletir qual tem sido o centro das nossas relações humanas. Nós devemos perceber que as relações humanas devem ser regidas pelo verdadeiro sentimento do amor, da afeição, do sentimento que é o afeto puro no seu mais profundo sentido. E não mais e nem menos de orgulho, vaidade e nem de cobiça, mas sim do amor conforme a lei de Deus, a lei divina, que é imutável em todas as circunstâncias e em todos os territórios. Por isso que ele diz, né, que não se separa aquilo que Deus uniu, ou seja, aquilo que vem de Deus é imutável, que é a lei de amor. Então que essa seja o centro, o cerne de todas as nossas relações humanas. Nós vamos agora nos encaminhar para a prece final, desde já lembrando dos recipientes com água limpa para ser fluidificado, e logo em seguida também a prece final haverá o passe. Que nós possamos então nesse momento nos sentir abraçados pela presença de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré. Mãezinha querida, te agradecemos pela tua presença bendita, a nos irradiar amor, a equilibrar os nossos pensamentos e sentimentos, trazendo as calmarias para os nossos relacionamentos, o verdadeiro sentimento de amor fraterno e de desprendimento. Que possamos viver, Senhor, em harmonia, em compreensão, em perdão, em tolerância e paz com aqueles que convivem conosco. Abençoa todas as famílias do planeta Terra. Abraça a todos que necessitam do teu amor e da tua luz. Consola e dá a esperança necessária a todos os aflitos. Segue conosco, Senhor, nos iluminando e nos fortalecendo. Que assim seja, graças a Deus. Continuem conosco, haverá o passe e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire.
Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar
Caná, sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho